Olá, tudo bem? O intuito deste vídeo é dar dicas de como configurar o plano de contas do seu gerenciador financeiro. Para isso, vamos entender o que é o plano de contas. Na contabilidade empresarial, o plano de contas, ou elenco de contas, como também é chamado, é o conjunto de nomenclaturas que norteiam os lançamentos e registros de ocorrências financeiras da empresa, servindo como base para a elaboração das demonstrações contábeis. A utilização do plano de contas para o gerenciamento financeiro pode se dar através de uma adaptação para um plano gerencial, utilizando as mesmas contas com os valores da contabilidade dentro de um arranjo diferente do plano de contas contábil, para que o planejamento estratégico da empresa possa ser desenvolvido. Bom, agora que a gente já sabe na teoria o que é um plano de contas, basicamente a gente tem que começar a dividir ele por receitas e despesas. Né? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre custos fixos e variáveis. Né? A gente sabe aí que os custos fixos, né, ao contrário dos custos variáveis, eles não variam em relação ao volume de vendas. Então, vamos trazer aqui o exemplo de uma cafeteria. Né? Por exemplo, custos fixos, eles independem se tu vai vender 100 tortas ou 200 tortas, se tu vai servir 50 cafés ou 200 cafés. Os custos fixos, todo mês a gente vai ter que efetuar o pagamento daquele custo. Alguns chamamos de despesas, enfim, não vamos entrar no mérito teórico aqui da questão de nomenclatura, mas basicamente custos fixos a gente tem como exemplo água, luz, telefonia, aluguel, salários e benefícios. Vindo para os custos variáveis, eles variam em relação à produção, né? Então a gente pode dizer que no exemplo de uma cafeteria, né, a gente poderia ter custo variável como farinha, açúcar, leite. Todos esses tipos de custos variáveis, eles vão variar em relação à quantidade de produtos vendidos. Agora que a gente já tratou um pouco aqui de custos, né, despesas, enfim, a gente pode comentar um pouco sobre receitas. Então, nos tipos de receita, a gente tem as receitas recorrentes e não recorrentes. Né? Trazendo aí de novo, por exemplo, de uma cafeteria, a gente pode ter um exemplo. A gente pode trazer, por exemplo, a assinatura de um contrato, onde semanalmente será entregue a um determinado cliente uma quantidade X de bolos ou cafés para eventos, enfim. Né? E as receitas não recorrentes é aquele nosso consumidor final, que hoje vem tomar um café, amanhã a gente já não sabe se vai vir. Enfim, basicamente seria essa a diferença. Bom, pessoal, a gente sabe que um plano de contas bem feito, né, com as categorias tanto de receita quanto despesas, custos ali, bem claro, vai nos ajudar no gerenciamento financeiro da nossa empresa e a gente ter uma melhor tomada de decisão, até mesmo planejamento estratégico. Né? Existem inúmeros tipos de sistemas e até de planilhas Excel, mas principalmente os sistemas financeiros têm nos dado um suporte adequado para fazer isso no menor tempo possível, que é esse o intuito. Ter um financeiro muito bem feito que vai nos tomar pouco tempo para a gente poder se dedicar à nossa profissão. Então a gente sabe aí que o objetivo comum de todo sistema de gerenciamento financeiro bem configurado, bem feito, vai nos ajudar a reduzir custos, aumentar lucros, investir cada vez mais na empresa, porque através de um sistema financeiro a gente pode organizar nosso plano de contas, saber nossas receitas, quais são nossas despesas e através disso gerar N relatórios que podem nos ajudar cada vez mais. E aqui está na hora de a gente colocar a mão na massa, né? Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que independente do sistema financeiro que você venha utilizar, a lógica para configurar o plano de contas é sempre a mesma. Né? Então a gente vai ter categoria e subcategorias. Né? Aqui eu trago o exemplo de contas financeiras. Né? Então a nossa principal categoria são as receitas. Né? E assim a gente vai ramificando elas até a gente chegar num determinado ponto de detalhamento que não seja satisfatório. E isso é customizado de cliente para cliente. Né? Cada empresário, né, vai decidir como fazer da melhor forma para ter os dados que lhes sirvam como bem para melhor utilização. Então, aqui no exemplo de receitas, eu coloquei um exemplo de receitas, daí a gente tem uma subcategoria que são receitas recorrentes, né, e ramificando para contratos firmados. Voltando ao exemplo da cafeteria, por exemplo, firmei parceria
né? Fechei um contrato lá onde eu vou fornecer 500 salgados por semana para uma determinada empresa de eventos, né? Isso é uma receita recorrente que eu sei que todo dia 30 vai entrar na minha conta um determinado valor. Receitas não recorrentes, elas podem ramificar para outros dois tipos de subcategorias. Um exemplo seria o consumidor final, né? Por exemplo, discriminar por CPF, né? Quantas pessoas estão vindo diariamente na minha cafeteria? Ou também por tipo de produto. Eu quero saber quais os produtos que eu estou mais vendendo, né? Qual produto está me dando lucro, qual produto está me dando prejuízo, né? Para eu poder aí refazer o meu cardápio, vamos dizer assim. E aqui a gente vem para a configuração do plano de custos ou despesas, né? E aqui a gente vem um exemplo para a configuração dos custos, né, ou despesas, né? A gente pode vir para os custos fixos ou despesas, água, luz, telefone, salário. Custos variáveis, aqui eu dei exemplo de açúcar, leite, farinha. A gente pode também, na questão de custos variáveis ali, poderia separar por fornecedores tranquilamente, não tem problema. É o que eu digo, tá, pessoal? O importante é a gente adequar o plano de contas a como melhor ele vai nos servir, né? Então, algumas questões são padrões, que é como eu estou trazendo aqui, mas ali na ponta final, eu tenho que modelar ele de um jeito que ele vai melhor me atender, e esse rascunho pode ser feito com papel e caneta ali antes mesmo de colocar para dentro do teu sistema de gerenciamento financeiro, tá bem? E aqui, para finalizar, a gente traz um exemplo de processo, né, de contas a pagar. A gente traz um exemplo aqui de processo de rotinas financeiras de contas a pagar, né? Onde, por exemplo, aqui efetuar o pagamento do fornecedor, folha, etc. Depois tu vai arquivar lá o teu comprovante de pagamento, boleto, a nota fiscal, né? Semanalmente na nuvem, né? Muito importante isso, porque daí de imediato já compartilha com a contabilidade, né? Feito isso, faz a conciliação bancária dentro do teu gerenciador financeiro para te ter teus controles, né? Poder dar uma consultada ali diária, semanal, enfim, quanto menor for o tempo mais próximo de uma tomada de decisão financeira correta tu vai estar. Então, lançar caixa todo dia é excelente. Se não der tempo, tentar no mínimo uma vez por semana, né? Feito isso, basta verificar se todas as contas foram pagas, se está tudo ok, tudo certinho, faz o último check-up lá e avisa a contabilidade que está tudo feito. E feito isso, basta aguardar os relatórios financeiros por parte da contabilidade. E ainda assim, tu pode utilizar os relatórios financeiros do teu gerenciador, tá? Para até mesmo confrontar dados com a contabilidade. A gente indica isso, que o cliente ele adquira um sistema e faça a sua gestão justamente para confrontar os dados com a contabilidade no intuito de deixar o mais assertível possível.